Evangelho de João, capítulo 15. Leitura do texto. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora, não somente viram, como também odiaram tanto a mim como meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Amém. Concluída a leitura do texto, vamos aos comentários. O verso 1 e 2 deste capítulo 15 são muito importantes, então vamos buscar nos aprofundar neles. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Na Bíblia, a videira é representada como sendo a casa de Israel no Antigo Testamento. Essa parábola está no livro de Isaías 5:7. Ao Jesus dizer aqui, eu sou a videira verdadeira, temos dois fatos interessantes. O primeiro é que essa é a 7ª e última vez que ele diz eu sou, no livro de João. O número 7 na Bíblia traz um sentido de perfeição e de completude. E o livro de João, além de mostrar 7 milagres ou sinais de Jesus, também traz 7 revelações que ele diz eu sou. Portanto, estes simbolismos trazidos por João apontam a identidade divina de Jesus. Lembrando que eu sou significa a natureza de Deus, quando ele se revela a Moisés no capítulo 3 de Êxodo. Vamos lembrar quais foram as vezes que ele falou eu sou ao longo dos capítulos. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus informa que ele é a videira verdadeira, não a casa de Israel. Logo após sua ressurreição, o próprio Jesus disse o seguinte aos discípulos que andaram com ele no caminho de Emaús. Isso está lá no capítulo 24 do livro de Lucas. Ouça. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Portanto, desde Moisés, passando pelos profetas, por todos os profetas, tudo, desde o início, apontava para a vinda de Cristo. Então é ele a videira verdadeira, e não Israel. E o texto ainda diz que Deus é quem cuida da videira, pois o Pai é o lavrador. Vamos voltar ao verso 2 do capítulo 15 de João. Ouça. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. O significado no original grego para a palavra corta é airo, que significa levantar, elevar, erguer ou levantar do chão. Bom, então agora vamos buscar o entendimento do que Jesus está dizendo. Imagine ou então busque aí na internet uma imagem de uma figueira, um pé de uva. Você verá que ele tem um tronco ou caule, os ramos, folhagem e frutos, que são as uvas. Pois bem, o Pai é o agricultor que planta a videira. Então, o Pai plantou e enviou Jesus a nós. Jesus é o tronco, ou o caule principal. Nós, os que seguimos a Jesus e estamos conectados a Ele, somos os seus ramos. Os frutos são os produtos da vontade de Deus, que nascem apenas se os ramos estiverem conectados a Jesus, atentos e obedientes a Ele. Lembre-se, você não pode gerar um fruto sozinho. Necessariamente quem dá o fruto é Jesus, é a videira. Os ramos por si não fazem nada. Entendido isso, vamos então observar novamente o uso do termo corta, da palavra grega airo. Muitos trazem aqui o entendimento de que quem não der fruto, o Senhor Jesus joga fora, dispensa, corta. Contudo, entendo que isso não é possível, pois anteriormente o verso está dizendo: todo ramo que estando em mim. Então, Jesus não corta e joga fora alguém que está nele. Além disso, o significado da palavra airo é levantar, erguer do chão, não jogar fora como vimos. Voltando à imagem da videira, você já deve ter notado que nas plantações de uva geralmente há um tipo de fio que dá um suporte aos ramos, de modo que ele fique suspenso do chão, pois no chão o ramo estaria propício à maior contaminação por fungos, a baixa incidência da luz do sol e a ventilação, então não daria frutos. Então, o que se costuma fazer é usar esse fio para levantar o ramo, de modo que ele dê frutos. Concordam em ser essa a ideia do texto? Se você está em Jesus, ama Jesus e busca andar em obediência a Ele, mas por algum motivo você caiu ou está no chão, Ele vai te levantar. Você se sente como um fraco ramo na videira que está no chão, na escuridão das folhagens que bloqueiam o sol, e sufocado entre aquele emaranhado de galhos, ou seja, sem a luz que vem de Cristo, e o ar que vem direto de Deus, do Espírito Santo, que lhe dá vida, que lhe dá frutos. Não se preocupe com isso. Jesus não cortará você. Muito pelo contrário, Jesus te traz hoje a esperança por meio da sua palavra, que Ele vai te levantar para que você produza bons frutos para o agricultor, nosso Deus e Pai. Não endureça o coração e volte a Jesus, pois o alerta que Ele nos dá é que será cortado e jogado fora não o ramo fraco sem frutos, mas o ramo que não está conectado a Ele. Ouça o que diz o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, ele joga fora o ramo que não permanece nele. Assim, fica uma importante pergunta a nós. Afinal, como podemos permanecer em Jesus? Entendo que permanecemos em Jesus, crendo, obedecendo e perseverando na palavra dele.
Assim você terá condições plenas de amar a Deus de todo o seu coração e também ao próximo, cumprindo com os dois principais mandamentos do Senhor Jesus. Enquanto isso, Jesus e o Pai, que permanecem em você por meio do Espírito Santo, vão te iluminar, te socorrer e te conceder essa perseverança, para que você continue. Assim, é preciso dizer ainda que, como Jesus informou aos discípulos no final do capítulo 15, estar junto a ele significará possivelmente receber a resistência ou mesmo o ódio do mundo à sua palavra. Contudo, a presença do Espírito Santo, do Consolador em nossas vidas, será fundamental para darmos continuidade e o avanço necessário no processo de evangelização e de permanência junto à videira verdadeira. Concluindo, uma breve reflexão. Vamos continuar na ilustração da videira para refletirmos sobre as nossas vidas. Eu não sou agrônomo nem especialista em plantação de videiras, mas tenho muita curiosidade e gosto das coisas do campo. E de fato, o que ouço e pesquiso é que a poda é realmente um processo muito importante e necessário para promover o crescimento e a qualidade dos frutos, e também dos próprios ramos. De forma básica, a poda em si consiste na remoção seletiva de partes da planta, em especial, parte dos ramos. Em outras palavras, às vezes, são ramos com folhagens polposas e vistosas, mas que para benefício do fruto, são cortados. Agora imagine de novo que você é o ramo. E muitas coisas em excesso podem estar impedindo que você dê bons frutos. Talvez seja algo que você acha importante, que chame mais a atenção para você. Afinal, você é o ramo cheio de folhas vistosas. Lembre que você não é o galho solto, pois o galho independente, longe da planta, não tem raiz em si. Portanto, ele morre, ele seca. Você é o ramo que busca continuamente a Deus. Preserva nele, crê nele e obedece a ele. Mas de repente vem o agricultor e poda algo que você julgava importante na sua vida. Não quero aqui ficar dando exemplos, mas podem ser inúmeros. A poda pode ser, por exemplo, o emprego que você queria, mas não passou na entrevista, ou até o emprego que você tinha, mas perdeu. Enfim, se você está em Deus, tenha certeza que o que quer que seja que te aconteça é para o seu bem. Vamos lembrar o que Paulo fala lá na carta aos Romanos 8:28. Ouça: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste atenção, todas as coisas. Então, se você está em Deus, esteja seguro que mesmo aquilo que lhe parece mal a princípio, cooperará para o seu bem. Contudo, creio que todos estamos de acordo que geralmente a poda dói. Ela é incômoda, mas ela também é fundamental para a frutificação de qualidade. Charles Spurgeon, importantíssimo pregador do século XIX, dizia que a palavra é a faca com a qual o grande lavrador poda a videira. E se estivéssemos mais dispostos a sentir o fio da palavra e a deixá-la cortar mesmo algo que nos é muito caro, não precisaríamos de tanta poda pela aflição. Então, esteja sensível ao que te impede de gerar frutos ao Senhor dos Senhores, o que te paralisa em prosseguir com o avanço no reino do Rei dos Reis. E se Ele podar, lembre que é para o seu bem, para a geração de frutos para Ele. Eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que você seja um ramo que esteja sempre ligado à videira verdadeira, de modo a dar muitos frutos.